Capítulo 7. O racionalismo crítico de Karl R. Popper. 1. A vida e as obras. 2. Popper contra o neopositivismo. 3. Popper contra a filosofia analítica. 4. A indução não existe. 5. A mente não é tábula rasa. 6. Problemas e criatividade. Gênese e prova das hipóteses. 7. O critério de falsificabilidade. 8. Significatividade das teorias metafísicas. 9. Relações entre ciência e metafísica. 10. Criticabilidade da metafísica. 11. Contra a dialética, a miséria do historicismo. 12. Crítica do holismo. 13. A sociedade aberta. 14. Fé na liberdade e na razão. 15. Os inimigos da sociedade aberta. Textos. K. R. Popper. 1. Existem genuínos problemas filosóficos? 2. Por que não existe método indutivo? 3. Uma teoria é científica se for falsificável. 4. A gênese do critério de falsificabilidade. 5. As regras da sociedade aberta. 6. Platão foi um grande homem, mas cometeu grandes erros. Capítulo 8. A epistemologia pós-popperiana. 1. Thomas S. Kuhn e a estrutura das revoluções científicas. 1. O conceito de paradigma. 2. Ciência normal e ciência extraordinária. 3. As revoluções científicas. 4. A passagem de um paradigma para outro. 5. O desenvolvimento ateleológico da ciência. 2. Imre Lakatos e a metodologia dos programas científicos de pesquisa. 1. O falsificacionismo metodológico sofisticado. 2. Os programas de pesquisa como sucessões de teorias. 3. A epistemologia anárquica de Paul K. Feyerabend. 1. Contra o método. 4. Larry Laudan e a metodologia das tradições de pesquisa. 1. A ciência como atividade empenhada na solução de problemas. 2. A natureza do progresso científico. 5. Epistemologia e metafísica. Como e por que os epistemólogos contemporâneos defendem a metafísica? 1. A posição de Popper, Kuhn e Lakatos sobre a metafísica. 2. Joseph Agassi e a metafísica como física do futuro. 3. P. K. Feyerabend e as ideias metafísicas como parte essencial do método empírico. 4. John Watkins e a metafísica confirmável e influente. 4.1. Relações entre ideias metafísicas e ciência. 4.2. Avaliação das teorias metafísicas. Textos. T. H. S. Kuhn. 1. O que é um paradigma? 2. A natureza da ciência normal. I. L. Lakatos. 3. A metodologia dos programas científicos de pesquisa. K. Feyerabend. 4. A anarquia epistemológica. L. Laudan. 5. Em que consiste uma tradição de pesquisa? Quarta parte. Grandes protagonistas da filosofia teórica americana contemporânea. Capítulo 9. Grandes protagonistas da filosofia teórica americana contemporânea. I. Willard Van Orman Quine. Teoria comportamental do significado, holismo metodológico e epistemologia naturalizada. 1. A vida e as obras. 2. O primeiro dogma do empirismo. A distinção entre analítico e sintético. 3. Mas que tipo de coisa são os significados? 4. A falência das tentativas dirigidas a distinguir entre proposições analíticas e proposições sintéticas. 5. O dogma do reducionismo. 6.
A proposta da concepção holística. 7. Uma crítica posterior da distinção entre proposições sintéticas e proposições analíticas. 8. O experimento mental da tradução radical. 9. O significado não é uma entidade, ele é mais um comportamento. 10. Uma tradução indeterminada por princípio. 11. O abandono do mito da galeria. 12. A relatividade ontológica. 13. Os objetos da física e os deuses de Homero. 14. Do lado dos materialistas. 15. Epistemologia naturalizada. 16. A filosofia indaga sobre os traços mais amplos do sistema do mundo. 17. Perguntas legítimas e questões filosóficas sem sentido. I. O neopragmatismo de Richard Rorty. 1. A vida e as obras. 2. Dois mitos da tradição filosófica: a mente como grande espelho e o conhecimento como representação acurada. 3. A filosofia fundacional. 4. O abandono da filosofia do fundamento: Dewey, Wittgenstein, Heidegger. 5. Filósofos sistemáticos e filósofos edificantes. 6. A filosofia edificante. 7. Manter aberta a conversação da humanidade. 8. Historicistas para a autonomia individual, historicistas por uma comunidade mais justa. 9. A solidariedade do liberalismo irônico. 10. Levar à esfera do nós pessoas que antes eram dos eles. Hilary Putnam. Do realismo metafísico ao realismo interno. 1. A vida e as obras. 2. O homem não deve ser deificado. 3. O realismo metafísico. 4. Do realismo metafísico ao realismo interno. 5. Da perspectiva externista à perspectiva internista. 6. O realismo interno. 7. A relatividade conceitual. 8. A teoria tradicional da referência. 9. A Terra e a Terra gêmea. 10. Cérebros em uma tina. 11. Se fôssemos cérebros em uma tina, estaríamos em grau de pensar que somos cérebros em uma tina? I.V. William Bartley. Para uma teoria mais ampla da racionalidade. 1. A vida e as obras. 2. Como Karl Popper destruiu a estrutura autoritária da filosofia política. 3. O racionalismo pancrítico. 4. Os 4 métodos da crítica. 5. Uma teoria mais ampla da racionalidade. 6. A falência do panracionalismo. 7. O racionalismo crítico e sua fuga no irracional. 8. Justificar não significa criticar. V. Adolf Grünbaum. Da análise da teoria da relatividade à análise da psicanálise. 1. A vida e as obras. 2. Argumentos contra a filosofia de Karl Popper. 3. O problema da cientificidade da psicanálise. 4. A interpretação hermenêutica da psicanálise. 5. A interpretação hermenêutica da psicanálise não é mais que um mito exegético. 6. Por que Karl Popper se engana ao sustentar que a psicanálise é infalsificável e, portanto, não científica? 7. É a indução eliminativa que demarca a ciência boa da má. 8. A tese da acordância necessária. 9. Os dados clínicos exibidos pela psicanálise estão irremediavelmente contaminados pelo analista. 10. Atualmente, a psicanálise não está bem.
Textos. W. Quine. 1. Os controles holísticos. R. Rorty. 2. A figura do liberal irônico. I. Hilary Putnam. 3. O realismo interno. 4. Religião como sentido do limite humano. W. W. Bartley. 5. O racionalismo pancrítico. I.V. Adolf Grünbaum. 6. Contra a crítica de Popper a Freud. Quinta parte. Indivíduo, mercado e Estado na politologia americana contemporânea. Rawls, Nozick, Novak. Capítulo 10. O neocontratualismo de John Rawls. 1. A vida e as obras. 2. Uma teoria da justiça de John Rawls. 3. Contra a teoria utilitarista. 4. Um véu de ignorância caracteriza a posição originária. 5. A posição originária faz escolher princípios universais. 6. O primeiro princípio de justiça. 7. O segundo princípio de justiça. Textos. Rawls. Os dois princípios de justiça. Capítulo 11. O estado mínimo de Robert Nozick. 1. A vida e as obras. 2. O estado mínimo de Robert Nozick. 3. Os direitos invioláveis dos indivíduos e o estado mínimo. 4. Do estado de natureza ao estado mínimo. 5. Ninguém pode ser sacrificado em benefício de outros. 6. Os direitos dos animais. 7. Os três argumentos de uma teoria histórica da justiça. 8. Os três princípios da justiça. 9. Não existe nenhum critério para estabelecer qual é a sociedade perfeita. 10. O estado mínimo como o único estado moralmente legítimo e moralmente tolerável. Textos. R. Nozick. Ninguém sabe qual é a sociedade perfeita. Capítulo 12. Michael Novak. Para uma teologia católica do capitalismo democrático. 1. A vida e as obras. 2. O teólogo católico do capitalismo democrático. 3. O significado da maior obra de Novak. 4. O capitalismo democrático, sua natureza e sua importância histórico-social. 5. O pensamento católico não compreendeu a revolução do capitalismo democrático. 6. O capitalismo democrático é melhor do que todos os outros sistemas até agora conhecidos. 7. Uma teologia para o capitalismo democrático. 8. Como se obtém o bem comum, apelando à solidariedade ou por meio do motor do lucro? 9. Quem de fato é solidário, o socialista ou o capitalista? Textos. Novak. A responsabilidade de reduzir miséria e fome é apenas nossa.